Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós daremos continuidade ao tema do Sermão da Montanha e vamos falar sobre o capítulo 5 de Mateus, versículo 6, dando continuidade ao nosso estudo, que diz o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois estes serão satisfeitos. E como nós viemos falando a respeito de que Cristo é a base, Cristo é o nível, é a régua niveladora, eu fiquei pensando, enquanto preparava o estudo, sobre duas questões muito peculiares na nossa vida, que é quando nós estamos saindo de um dia de jejum, onde nós estamos sem beber e sem comer, e a gente então entrega o jejum e nós vamos tomar um pouquinho de água ou comer alguma fruta ou alguma coisa, e na primeira mordida já parece que o corpo ele entra num êxtase e ele se satisfaz com aquele alimento ou com aquela água que é ingerida, por mais que seja somente um gole de água. E a gente vê então a satisfação do nosso corpo, do nosso organismo, a respeito dos nutrientes do qual nós então ingerimos, e aquilo ali então faz com que nós venhamos a ficar satisfeitos. E um segundo pensamento que me veio é que o próprio Jesus, ele fala sobre sede e fome. Aquele que beber desta água nunca mais sentirá sede. Ele diz que ele é a água que faz com que a pessoa que beber dele nunca mais sentirá sede. Em outro texto diz que ele é o pão da vida, e aquele que se alimentar deste pão nunca mais sentirá fome. E isso é incrível porque é exatamente sobre isso que Jesus está falando no capítulo 5, no verso 6. Que a satisfação da justiça, ela vem só por intermédio de Jesus, o nosso justificador. Porque foi Cristo que morreu na cruz, se entregou pelos nossos pecados, pagou o preço que deveria ser pago e nos religou, ou nos trouxe novamente para perto de Deus. E somente em Cristo nós então estamos novamente aptos a estar na presença do Pai. Propósito este desde a criação, aonde Deus ele faz o homem à sua imagem e semelhança e o cria para se relacionar extremamente e unicamente com ele. E de forma secundária o homem se relacionaria com outras pessoas ou outros animais. Mas o propósito de Deus sempre foi a criatura se relacionar com o Criador. E quando Jesus ele fala sobre bem-aventurados os que têm fome e sede, são aqueles que têm fome e sede por Jesus. São aqueles que têm fome e sede pela vontade de Deus. São aqueles que têm fome e sede da justiça, a ponto de entenderem que o sacrifício crucial da crucificação, o sacrifício de Cristo na cruz, foi para pagar os pecados que nós cometemos. Jesus não pecou, nós pecamos. E então essa fome e sede de justiça é para se autocondenar ou para se autopunir, a ponto de nós entendermos que os injustos agora foram justificados. Agora, quando conhecemos Jesus, nós entendemos que a verdadeira justiça foi Cristo que fez na cruz. E nós agora somos provedores disso, porque nós recebemos a adoção através de Cristo. E que hoje você possa entender que aqueles que têm fome e sede de justiça, eles sabem exatamente os pecados, os erros que cometem, e eles sabem que a única forma de mudar as suas vidas é entregando elas a Cristo Jesus, dizendo não ao pecado e dizendo sim a Jesus Cristo, largando uma vida de profanidade, uma vida profana, uma vida de pecado, e se rendendo uma vida santa ao lado de Cristo, aos pés do Senhor e na presença do Criador.
Que Deus abençoe vocês, um beijo no coração, uma ótima semana, que você possa meditar nesse texto em nome de Jesus.